O nosso estudo de hoje, a lição 11 do livro Mãos Unidas, tem por título Vinténs de Luz. Do que podemos doar, vamos adquirindo conhecimento mais amplo, sempre mais amplo. No entanto, muitas matérias existem ainda na escola da vida que necessitamos aprender a fim de doar algo de nós mesmos com eficiência e segurança. Reportando-nos aos vinténs da viúva pobre no ensinamento de Jesus, recordemos algumas dessas questões das mais simples. Com referência à vida terrestre, já mantemos facilmente a comunicação imediata entre os povos, mas precisamos, de maneira geral, adestrar-nos em tolerância e compreensão para sustentarmos relações edificantes com os nossos próprios vizinhos. Já sabemos eleger, sem qualquer obstáculo no manuseio do dicionário, a expressão correta nos domínios da palavra. Todavia, muito dificilmente descobrimos a atitude exata a fim de registrar caridosamente os assuntos de ordem complexa que transitam por nossos ouvidos. Acatamos automaticamente as ideias das criaturas queridas, entretanto, raros de nós entendemos a necessidade de respeitar os conceitos daqueles que não se afinam conosco, esquecendo-nos de que, com os nossos amigos e com os nossos prováveis desafetos, somos todos filhos de Deus. Aceitamos sem maiores problemas os planos de apoio aos nossos irmãos em extremada penúria, já que isso praticamente nos evidencia a superioridade econômica. Contudo, sem desvalorizar de modo algum qualquer empreendimento de caridade, é indispensável muito desprendimento da nossa parte para nos regozijarmos com a felicidade dos outros, sem a mínima ponta de inveja e espiçarmos o espírito. Estamos atentos no zelo pelos interesses dos entes amados quando nos lisonjeiam com a presença pessoal, reconfortando-nos as energias. Mas nem sempre nos dispomos a entregá-los aos cuidados de Deus se não mais nos admitem a companhia. A ocasião é essa em que, bastas vezes, passamos a interpretá-los por expoentes da ingratidão. Saibamos adquirir os grandes valores da cultura espiritual, mas aprendamos a entesourar as lições supostamente pequeninas da vida para que o nosso amor não se faça à maneira de mel temperado em veneno. O avião e o automóvel são maravilhas de técnica da moderna civilização. Entretanto, por vezes, na eficiência de semelhantes prodígios, a segurança de um simples parafuso é a força que conta. Emmanuel, mais uma vez, chamando a nossa atenção para a maneira nossa de relacionamento com os nossos semelhantes. E ele vem falar inicialmente sobre doação, e a gente sabe que fazer a doação material, tanto que você tenha condições de fazer, essa é a parte mais fácil. A gente até aconselha, sempre que a gente pode, a gente, mesmo sabendo da importância das doações, enfim, que a gente procure tirar um tempinho, porque é impossível você encontrar, às vezes, uma pessoa que diz que não pode doar 5 minutos, 10 minutos por semana para alguma instituição. Você vai fazer a doação, estou querendo dizer o seguinte, é muito melhor você fazer contato com a direção de uma determinada entidade e perguntar para eles o que vocês estão precisando nesse mês. É disso. Aí você vai lá pessoalmente, compra e leva lá, olhando nos olhos as pessoas que estão recebendo e tendo esse contato. Nada paga isso. O preço é espetacular, de você ter o contato visual e principalmente sentimental, porque o coração vai amolecendo aos poucos. Mas, todas as vezes que se vai estudar a caridade na doutrina espírita, a caridade, segundo entendia Jesus, passa muito longe da caridade material. Vai falar exclusivamente de caridade moral, que é a benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência com as imperfeições dos outros. Essa é a caridade, segundo entendia Jesus, segundo os espíritos superiores. Então, o que acontece? O Emmanuel vem hoje falar para a gente que a gente vai ver a parábola da viúva pobre, que não é nem vamos colocar aqui, aquilo foi um acontecimento mesmo, né? Uma viúva muito humilde que colocou poucas moedas, fez uma doação irrisória, mas Jesus estava dizendo naquele momento, olha, a doação que ela está fazendo, proporcionalmente ao patrimônio que ela tem, que ela dispõe, entre o limite do supérfluo e do necessário, está sendo muito maior do que todas as doações que estão dando aqui. E ficou como exemplo para a posteridade. O Emmanuel vem falar, olha, vamos pegar agora, ao invés de só essa parte do dinheiro, e ele começa a fazer algumas comparações. Ó. Por exemplo,
com relação à vida terrestre, a gente já tem os meios de comunicação com povos. A gente consegue hoje ter acesso a culturas diferentes e consegue também, em questão de segundos, estabelecer contato mesmo. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas em outras línguas. A pessoa me manda uma mensagem, eu traduzo a mensagem, depois eu escrevo a mensagem em português, coloco no Google, o Google traduz para a língua da pessoa e eu mando para o país da pessoa e vou conversando sobre música, conversando sobre assuntos diversos. Quer dizer, hoje a comunicação está muito mais fácil. Mas o Emmanuel fala para a gente, olha, acima da comunicação, a gente tem que aprender a tolerância e a compreensão, para a gente poder ter uma relação edificante com os nossos próprios vizinhos. Tolerância e compreensão. É interessante que eu estive na Argentina uma vez, e aí se falava muito da rivalidade de futebol entre Brasil e Argentina, e eles se surpreenderam comigo quando eu falei para eles, olha, o brasileiro admira muito o jogador argentino. A gente não gostava, era daquele jogador que era violento, mas a gente não gosta do jogador violento nem na Argentina, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Mas comecei a falar de jogadores famosos, referências na Argentina, que jogaram aqui no Brasil. E tive uma conversa super amigável, muito boa, eles também falando dos jogadores aqui do Brasil também, enfim. Aí depois no segundo, nós já sabemos hoje buscar o dicionário e aprender a usar a palavra, mas usar a palavra com caridade, principalmente os assuntos de ordem complexa, é o que o momento está exigindo da gente. De que adianta a gente ter muita cultura, essa cultura toda sendo utilizada para poder estar fomentando discussões e cada vez mais intrigas. Então fica aí uma referência para a gente, principalmente quando a gente para falar de política e quer provocar o outro por ter uma visão diferente da nossa. Aí depois o terceiro, ele fala, olha, as ideias das criaturas queridas, a gente acata rapidinho. Agora, quando a gente vai conversar com as pessoas que não se afinam conosco, esse é o desafio. Eu estava conversando até mesmo sobre política com um amigo, e falando, olha, a postura daquela pessoa que adotou o radicalismo e a polarização, ela é uma postura que é triste, porque se eu me apresento logo de imediato, sendo totalmente contrário à pessoa, eu estou repelindo qualquer conversa com aquela pessoa. Agora, se eu consigo me controlar e tento entender a pessoa e ouvir a pessoa e até colocar o meu ponto de vista de maneira sensata, aí começa a ter diálogo. Então, qual é a postura mais inteligente? Você inflamar a discussão dizendo que o outro é, entre aspas, idiota porque não pensa igual a você? Ou procurar entender por que o outro está tomando aquela decisão e começar a pensar, se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Pensando igual a ele. É uma proposta para a gente aí. Depois, a gente está falando isso porque nós estamos em ano de eleição, e já ouvi até uma piadinha falando, vamos aproveitar os nossos familiares agora, porque até o final do ano vai ter eleição e vai voltar tudo a ser como era antes. Não vai, porque dessa vez nós aprendemos alguma lição, né? Aí depois vem outro parágrafo. Aceitamos sem maiores problemas os planos de apoio aos nossos irmãos em penúria. Tudo bem. Agora, é indispensável muito desprendimento para também aproveitar, regozijar a felicidade dos outros sem ter inveja. A gente ajuda aqueles que estão passando por dificuldade, mas quando olha para aqueles que estão mais favorecidos materialmente, a gente tem outra postura. Então, essas são posturas também comparadas ao óbolo da viúva na lição de Emmanuel hoje. Então, por último, ele vem falar dos entes amados, que daqui a pouco eles se afastam e a gente começa a achar que eles são ingratos, quando na verdade eles tomaram outros caminhos, que são os caminhos que estão fazendo ele buscar a felicidade nesse momento. Então ele vem falar para a gente, olha, vamos começar a cuidar desses detalhezinhos pequenininhos, porque segundo as palavras do Emmanuel, o avião e o automóvel, para segurar, está dependendo daquele parafuso pequenininho. E esse parafuso para a gente é essa compreensão, é pelo menos o esforço. Tem situações que a gente fala, meu Deus, isso é difícil demais para mim, eu não consigo ficar calado, mas começa a fazer o esforço, lembrando que reconhece o verdadeiro espírita, é pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e pela transformação moral. Que Jesus nos abençoe hoje,
e sempre.